Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live. A gente vai falar hoje sobre a participação das mulheres nos espaços públicos, um tema importantíssimo para a gente conversar nos dias de hoje. Olá, boa noite, Ana Carolina. Estava aguardando você, Ana. Bárbara, boa noite. Boa noite. Tranquilo. Opa, cortou eu aqui. Bárbara, vai acertando a câmera aqui. Ele tá dando retorno para mim. Tá te dando retorno? Tá. Eu acho que agora melhorou. Sentar, acho que você baixou então. um pouquinho, passou. Então tá jóia. Não. Acho que você vai precisar mesmo do fone, viu? Perdão. Tá bom, não tem problema. Bom, gente, sejam bem-vindos, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje, uma conversa bem agradável com a Bárbara Scarelli, a jornalista Bárbara Scarelli. Mais especial ainda porque foi minha aluna, né? Então é um Você me ouve bem agora? Ouço. E agora não ouço mais a minha voz, isso é bom. Eu estava te ouvindo, só que ele dava um retorno, era horrível. Eu estava falando assim que você é muito especial e mais especial ainda porque você foi minha aluna, então isso dá um orgulho muito grande, né, Bárbara? A Bárbara fez parte lá do começo da minha vida profissional, a turma dela me marcou bastante. E a Bárbara sempre era muito discreta, sempre muito tranquila na sala, não chamava atenção, era muito legal isso, né? Bárbara, fala um pouquinho, dá uma boa noite. Eu vou tirar um pouco porque eu que tô com retorno agora. Olhar para você é muito bom, porque a gente lembra de uma época muito, muito especial, né, nas nossas vidas. Eu lembro que você, acho que você deve lembrar disso, porque se marcou para mim, imagino para você. Quando você foi sair do colégio pela primeira vez, a gente fez uma carta para a diretoria não deixar você ir embora, porque a gente não queria que você fosse embora. E a gente juntou um pessoal, então já era uma manifestação política, tá vendo? Verdade. Como eu lembro Desde disso. aquela época, e a gente não queria que você fosse e tal. Depois acho que você chegou a sair e voltou, não foi isso? Sim, foi algo bem rapidinho e voltei. Tá vendo? É aqui, criador e criatura, Ah, que legal. mas é um prazerzaço estar aqui. Como eu falei, é lembrar de uma época muito boa. E bom, a gente sempre conversa um pouquinho, eu falo dessa admiração, né, que a gente tem, né, como eu falei lá pelo começo, isso que a Bárbara comentou, realmente estava começando, eu tinha ali 19 anos, né, chegando na escola e de repente uma turma me acolher como foi. E como eu falei, né, a Bárbara era super assim tranquila e eu lembro dela chorando desesperadamente. Aquilo me deu poxa, eu falei, é que eu falei, é que o meu lugar, né? E a Bárbara era super assim tranquila e eu lembro dela chorando desesperadamente. Aquilo me deu poxa, eu falei, é que o meu lugar, eu falei, é que o meu lugar, né? E a Bárbara era super assim tranquila e chorando desesperadamente. Aquilo me deu tá retornando muito. Tá retornando muito. E a Bárbara era super assim tranquila e chorando desesperadamente. Aquilo me deu tá retornando muito. Tá retornando muito. E a Bárbara era super assim tranquila e chorando desesperadamente. Aquilo me deu tá retornando muito. Tá retornando muito. Probleminha. Parou. Não. Probleminha. Tivemos um probleminha com o áudio da
da transmissão aqui, ela vai começar novamente, daí a gente já vai ajeitando. Tayane, boa noite. Oi, Francilene. A Tamires é dessa época também, né? Tá lá do comecinho, né? Uma turma maravilhosa que a gente tinha no Ipinem na época. Então, como a gente estava comentando, a gente vai falar sobre esse processo, então, sobre a mulher nos dias de hoje, sobre a mulher nos espaços públicos, né, sobre essa herança que a gente recebeu de uma sociedade patriarcal. Eu não quero entrar no assunto, senão eu vou atrapalhar depois o que a Bárbara vai falar. Só esperar ela voltar aqui na transmissão e a gente já retoma. Pronto, tá conectando aqui de novo, Bárbara. Acho que isso vai ser com fone mesmo, viu? Será? Aí, ó, aí para. Parou nada. Não? Não, é porque eu tinha parado de falar. Eu te ouço super bem agora. Bom, vamos tentar conversar então um pouquinho. Olha, não deu retorno agora, então acho que deu certo, viu, Bárbara? Acho que agora tá ok. Acho que deu certo. Agora tá tranquilinho. Bom, o assunto que a gente tem é extremamente importante, né, Bárbara? Porque a gente ainda tem uma sociedade que ainda tem uma mania de tratar a mulher diferente, de colocar a mulher em segundo plano, de não respeitar a mulher como ela deve. Né? Aí eu te faço, acho que a seguinte pergunta para a gente começar. Como é ser mulher hoje? E qual a importância, por exemplo, de a gente ter um dia da mulher? Qual a importância de a gente defender a mulher de uma maneira geral? É difícil até a gente falar que a gente tem que defender as mulheres de uma maneira geral, né? Sendo que a gente é aí 51,9% da sociedade, a gente é maioria na sociedade e a gente ainda tem que lutar pelas nossas participações nesses espaços. Ainda há muito preconceito com as mulheres de uma forma geral e dentro das famílias, dentro de seus empregos e na sociedade de uma forma em geral. Quando a gente conversou a falar sobre esse tema, eu falei para você que eu não queria que a live tivesse o nome de feminismo, né? Porque o feminismo é algo que assusta as pessoas. Porque as pessoas não sabem o que ele significa. Então, ninguém quer ser aquilo que não sabe o que é. E isso é muito pouco falado. O que é muito importante que a gente exalte aqui hoje é que feminismo não é o contrário de machismo. Isso é muito importante, porque o machismo é a subordinação das mulheres aos homens. E o feminismo não quer isso. O feminismo não quer que os homens sejam subordinados das mulheres. O feminismo prega a igualdade dos gêneros. Então, é isso que as feministas querem, na verdade. Então, é muito aquela imagem das pessoas queimando sutiãs em praça pública e toda aquela coisa estereotipada que foi criada. Se quiser, pode. E se quiser, a gente vai dar força para que isso seja feita, desde que seja feita de uma forma em geral, mas não é isso. Então, a gente está aqui pregando pela igualdade dos gêneros e por uma sociedade mais igualitária. Então, quando a gente fala de feminismo, na verdade, ele surgiu, ele precisa se fortalecer nesse sentido, né, de ter uma sociedade igualitária, né, e entender o que é feminismo, né, Bárbara? Porque você falou muito bem, as pessoas criticam, as pessoas falam, não, feminista não, que coisa assustadora, e não sabe o que está falando, né, não sabe o que está criticando, né? Então, a gente entender o porquê da luta, a gente entender por que que lutar, que vai dar uma bela de uma clareada nesse sentido, né? Sim, exatamente. E aí dentro disso são termos muito difíceis ainda de serem implantados na sociedade. Então, quando a gente grita pelo feminismo, que não é o contrário de machismo, e quando a gente fala de uma sociedade patriarcal,
Para as pessoas isso parece muito distante, porque é algo que elas não sabem o que é. É algo que o termo não parece comum. Então parece algo que não acontece, parece algo muito Uhum. distante. E a sociedade patriarcal, o que é o patriarcado? É uma sociedade que é subordinada a um homem tomando todas as decisões de poder, unicamente, seja isso dentro de uma família ou dentro de uma sociedade, que é uma sociedade que, dessa forma com que a gente vive há muitos anos. E você Então acha é que a algo que gente. a gente Pode falar. Então é algo que a gente vem lutando para mudar agora, mas no sentido de igualdade, não de superioridade. Então, existe ainda esse comportamento do patriarcado. Na sua visão, isso a gente ainda tem, e bastante, e ainda um monte de violência que a gente tem, é isso mesmo, né? É isso mesmo, a gente precisa quebrar esse ciclo ainda. Acho que uma situação recente para deixar isso mais próximo das pessoas foi na série La Casa de Papel, que quando a Nairobi toma o poder ali, que ela tira do Berlim, ela fala no telefone com o professor e ela fala que começa o matriarcado, porque era uma mulher numa situação de poder e não mais um homem. Então é isso que a gente precisa começar a desconstruir, de que os homens não precisam dar os direcionamentos. E uma sociedade que não é igualitária, ela enfraquece muito a nossa democracia. Bárbara, dentro desse que você está comentando, a gente tem sempre aquela comemoração do Dia da Mulher, o comércio que faz toda aquela coisa linda, que você precisa comprar, que você precisa trazer aquele presente. Qual a importância desse dia, de fato? O que, que isso ajuda na luta da mulher? Por que, que a gente tem que lembrar, né, de como aconteceu isso? O Dia Internacional da Mulher, ele deve ser comemorado, não comemorado, na verdade. Ele deve ser lembrado como um dia de luta e de revolução, porque é esse o momento que precisa ser feito. O dia 8 de março, ele tem que ser lembrado como um momento de união, eu diria até. Porque como a gente falou no começo, que o machismo não é o contrário de feminismo, não há nenhum problema em um homem dizer que é feminista. Porque esse homem que se dizer feminista, ele vai se dizer dentro dessa luta junto com as mulheres, ao lado das mulheres por um momento por uma sociedade mais igualitária. Então, é isso que a gente quer no dia 8 de março. A gente quer que essas lutas sejam relembradas, que esses momentos sejam. Olha, a Dani deixou aqui, o que há espaços para todos em todos os lugares da sociedade. Exatamente. Que hajam espaços para homens e mulheres da sociedade de forma igualitária, seja nos espaços públicos dos mais diversos. É isso que a gente quer. Então, dia 8 de março está aí para ser relembrado como um momento de reflexão e de luta. Quando você, até É você legal da comenta, flor, pode falar? mas acho que não é o momento. Acho que o dia 8 não é para isso. É algo muito maior do que isso. Quando você comenta até mesmo a Dani, a Dani também é desses bons tempos lá do comecinho, né, Dani? A gente tem uma ideia de que você precisa criar um vagão só para mulheres, que a mulher ela precisa se vestir de um jeito que ela não provoque o homem, porque se ela provocar o homem, a culpa é dela, porque ela levou o homem a ter um comportamento errado. Como assim? Aonde que eu preciso ter um vagão diferente ou eu preciso mostrar, eu preciso educar de uma maneira diferente o menino para que ele não tenha esse comportamento? É... Quando você fala disso do vagão, chega a me dar arrepio, né? Porque é algo que parece muito surreal. Quando a gente fala sobre igualdade de gênero, é muito difícil separar o tema igualdade de gênero de política. De Uhum. política não partidária, mas de política como um ato político. O professor, grande professor Mário Sérgio Cortella, já diz que a política é uma ação individual ou coletiva que gera impacto na sociedade, ou seja ela a grande sociedade, ou uma sociedade familiar, ou uma sociedade no ambiente escolar. Então, quando você, na escola, num ambiente escolar, separa as crianças, decide separar as crianças entre uma fila de homem e uma fila de mulher, isso já é um ato político. E dentro da escola, isso já é possível. Que as pessoas sejam ensinadas sobre essa igualdade dentro do ambiente escolar,
para que essas pessoas sejam formadas, porque a formação política que a gente vai ver daqui 10, 20 anos começa na escola agora. Uhum. É um ambiente que precisa ser pensado, é preciso ser repensado, na verdade. Tem um documentário muito bom na Netflix que chama The Mask You Live In, que ele mostra, é um documentário, então ele mostra com dados reais o quanto o machismo prejudica também os meninos. Então, quem foi que disse que quando a criança chora, homem não pode chorar? Uhum. Por que que as crianças precisam ter esses sentimentos guardados para dentro dela? O quanto isso interfere no crescimento dela depois. E mesmo ajudar nas tarefas, ainda quando criança, ajudar nas tarefas domésticas, por que que só as meninas têm que ajudar nas tarefas domésticas e os meninos não? E Então, até desde nisso, pequeno, isso pode ser despertado. e até você comentou o ajudar nas tarefas domésticas, acho que essa é uma outra questão, não fugindo do que você está falando, me perdoe por te cortar, mas a gente tem essa ideia, né, eu tenho que ajudar a esposa, eu tenho que ajudar a mãe, porque o trabalho é dela. Né? Eu não vivo no mesmo espaço. Ou não seria dividir, né, o trabalho? Exatamente. Com as crianças ainda é ajudar, né? Porque eles são ainda pequenininhos, então eles ajudam ali nas tarefas domésticas e podem ajudar nisso de igualdade. Mas acho que numa relação de casal, desde que você forme ali a sua família, essas decisões têm que ser tomadas em conjunto, né? Quem foi que disse que tem que ser coisa da mulher? A mulher tem que ainda mais agora na pandemia, a gente conversou um pouco antes, agora na pandemia eu tenho visto mulheres em situações de verdadeiras loucuras dentro de casa. Porque a mulher está trabalhando ali em home office, está dentro de casa fazendo a sua função e é mãe em período integral dentro de casa, é esposa em período integral, então ela tem que cuidar das crianças e ainda fazer preparar ali o almoço e trabalhar e ela fica naquela rotina o tempo todo. Então tem sido algo muito desgastante, principalmente para as mulheres quando não conseguem dividir. Então, quando você decide dividir com a sua esposa domésticos, isso também já é um ato político. Uma forma de diminuir a diferença que a gente tem em sociedade. Olha, depois até o Thiago Lins, Thiagão pediu para você escrever o nome do comentário depois Eu vou nos escrever. comentários, né? Beleza. Pode É, deixar. muito bom, boa ideia, né? Para a gente poder dar uma olhada depois. A Dani colocou o seguinte: eu vejo na educação um lugar que deveria ser de diálogo e vejo às vezes um medo, um receio, sendo que se vivemos em uma sociedade devemos dialogar sobre ela também. Tá falando muito, tá nada. É isso aí, Dani, é um debate mesmo. E é verdade, né? Por que É que isso tem esse aí. medo de abrir, de entrar? E como você falou, a escola é o lugar onde começa, né? Se a gente vem de uma família que tem esse comportamento, onde você pode influenciar? Na escola. Será que tem esse debate? Será que a gente está levando isso para discussão ou ainda continua aquele prêmio, né? O menino que ficar com muitas meninas, nossa, ele merece um troféu. A menina, ela tem, se ela fizer isso, ela vai ser super mal vista, ela vai ser falada de uma maneira assim absurda, que a gente sabe muito bem. Então isso ainda vem, né, no comportamento que a escola pode trabalhar também, né? Sim, sem dúvida. A escola é um ambiente fértil em diversos aspectos. Quando eu trabalhei em Morato, quando eu fui coordenadora de relações públicas lá na prefeitura, eu também atuava com esse trabalho de proteção à mulher. E aí a gente foi, junto com as meninas aí do coletivo do Simbaju, que a gente formou, o Fórum de Mulheres do Simbaju, a gente levou para o EJA e para as escolas algumas dessas discussões. E trabalhar com EJA é algo que você que é da educação pode dizer isso melhor do que eu. Eu fui fazer um projeto só, mas aquilo é incrível. Você conhece pessoas maravilhosas e eu aprendi muito com elas. E numa dessas situações, de conhecer uma senhora que ela decidiu contar pra gente a nossa história. Porque ela saía cedo para trabalhar, ela saía às 5h30 da manhã para trabalhar, pegava o trem, ia trabalhar, voltava de São Paulo, tinha que limpar a casa, deixar a comida pronta para os filhos para ir para o EJA. E aí um dia ela despertou. Ela trabalhava num lugar
que deu esse entender para ela, deu esse despertar para ela, de que ela não precisava fazer todas essas coisas sozinha. Uhum, E uhum. aí ela comprou 2 Smile de aquelas carinhas os emojis, de imã de geladeira, uma com uma carinha triste e uma com uma carinha feliz. E aí ela descobriu que aquilo ia mudar a vida dela. E é muito louco como o entendimento dela veio de uma maneira muito curiosa. Então, quando ela colocava a carinha triste na geladeira, os filhos dela já começavam a se mexer. Eles iam ajudar a lavar a louça, a varrer um pouco a casa e iam ajudando ela a fazer as coisas. E um dia, depois de uma carinha triste e todo mundo fazer as tarefas iguais em casa, no dia seguinte ela colocou uma carinha feliz na geladeira. E eles perguntaram, mãe, por que você colocou uma carinha feliz hoje? Ela falou, vocês me ajudaram ontem e hoje a gente vai poder sair porque agora a gente está com tempo. Então, a mudança que isso fez dentro dessa família, porque as tarefas não estavam só em cima da mulher. Ainda usando um exemplo da escola, de um trabalho que eu fiz em Morato, a gente lançou uma campanha que eu trago com muito orgulho, que chamava Comigo Não, que era para a gente fazer. O objetivo principal da campanha era dar publicidade aos meios de proteção da mulher, os espaços e os telefones. Então a gente falou: por onde a gente vai começar? Qual vai ser o primeiro? Eu não tive dúvida que escola, porque são as mães que levam os filhos para a escola, são as mães, em sua maioria. Tinha que dar poder para os coordenadores diretores da escola para eles saberem onde incentivar as mães nos casos de violência, tanto as mães quanto as próprias meninas. E foi muito legal poder compartilhar aquilo com a escola de maneira crescente. E a gente chegou num aumento de denúncias de casos na cidade e foi muito especial. Até aproveitando isso que você comentou, na verdade, vocês passaram um pouquinho da questão da proteção, falou como procurar. Você poderia até explanar um pouquinho mais aonde a mulher pode procurar ajuda? Por exemplo, na nossa região, aqui, Franco da Rocha, Morato, aonde que ela vai? Que tipo de amparo ela recebe? Como que a gente pode ajudar também nesse sentido, né? A gente tem números tristes no nosso país. A gente é o 5º país do mundo com maior número de violência contra a mulher. Nós também temos números muito altos de feminicídio. O feminicídio só foi chamado de feminicídio há alguns anos atrás, que é a morte contra a mulher por gênero, simplesmente por ela ser mulher, por uso de força. E o número de violência doméstica, agora durante a quarentena, na pandemia, aumentou 44,9%. Porque as mulheres passaram a ficar 100% do tempo com os agressores, que na maioria das vezes são quem mora com elas, são os companheiros, Uhum, os maridos ou até os filhos. uhum. Então você imagina que situação horrível deve ser, né? Porque não, eu estou fazendo a quarentena ainda, faz 100 dias que eu estou na minha casa, eu não aguento mais, Quarentena, a gente está noventena, aqui. centena. Centenas já. Então, imagina quando a gente está fazendo a quarentena, que é algo para a gente se proteger de algo que está lá fora. Ela está naquele momento de proteção e é o momento que ela mais se sente desprotegida. Eu não consigo mensurar o que deve ser essa situação de desespero nesse momento, de você estar confinada junto com o seu agressor 100% do seu tempo. Então, o que eu acho muito importante a gente trazer é uma campanha que foi disseminada que chama É Hora de Meter a Colher, né? Porque tinha aquela frase muito usada por nossos pais, acho que agora ela já vem perdendo um pouco do espaço, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Uhum, uhum. Mete a colher sim. A gente mete a colher sim e a gente pode fazer alguma coisa. Então é muito importante a gente lembrar que, por exemplo, se a gente estiver ouvindo um caso de desinteligência, uma briga doméstica dos nossos vizinhos, a gente pode sim interferir. A gente pode ligar para a polícia, pode fazer as denúncias no lugar dela. E que muitas vezes elas não têm coragem de fazer, seja por medo, são vários medo do que vão falar dela, perda dos filhos ou perda do casamento, é, medo de perder um casamento e estar vivendo uma violência doméstica, imagina que coisa terrível. Solidão, ela prefere ficar dentro daquela relação, de uma relação violenta, do que ficar sozinha. Bárbara. Religião.
Na verdade, isso ainda é uma herança, né, do que nós aprendemos, né, de que a mulher jamais poderia tomar essa atitude, ela não poderia ficar sozinha, ela teria que se submeter ao marido e caso fosse diferente, ela seria mal falada. Então, ela precisava suportar tudo isso quieta, suportar tudo isso ali com muita dor e não procurar ajuda. E até não tão longe, a mulher não seria nem ouvida. O homem tinha o direito, né, ele, de poder tomar ali, vamos pensar assim, resolver do jeito que ele quisesse, porque a mulher era uma propriedade dele, né? Então isso veio passando. E a gente não está falando de uma sociedade tão antiga. A gente está 80 anos atrás. Então isso ainda é muito próximo da gente. Aliás, 70, 80, eu estou falando dessa questão da propriedade, mas que ainda veio passando aqui, né, de um tempo vamos pensar assim, de geração para geração, esse mesmo comportamento, né? Por isso que vai atrapalhando bastante, né, que a gente tem uma situação diferente. Falei demais, você que é para falar, né? Eu me empolguei aqui, eu vou ficar quietinho. Não, é isso. E a principal dela, dos motivos, é financeiro. Elas pensam que elas não conseguem se manter sozinhas ou manter a si e os filhos, elas acabam se mantendo dentro da relação porque elas temem de que ir para a rua e não sobreviver. Então, é algo que parece muito simples, mas que para essas mulheres que estão em situação de violência e muitas vezes não se reconhecem nessa situação, você tem que estar dentro de uma relação para ser amada. Nada além disso. É para isso que você tem que construir uma relação, para se amar e ser amada e participar dos momentos bons da vida, não qualquer outra coisa diferente disso. O amor não é violento. Tudo que o amor não é violento. Ele está bem longe disso, né? Olha, Então, pode ele, falar. ele está bem longe de ser algo violento. Então, além dos vizinhos, se você tiver, como eu falei no começo, se você tiver ouvindo uma briga doméstica, você pode sim ligar para a polícia. No caso da violência, de você estiver ouvindo ali no flagrante, é 190. A polícia comum atende. Na nossa região, a gente tem a DDM, que é a Delegacia da Mulher, que fica em Morato, mas ela atende de forma regionalizada, porque a nossa região não é grande, as cidades em si, mas ela, de maneira geral, ela com 5 municípios, a gente tem mais ou menos 500 mil habitantes. Então, ela atende de forma regionalizada. Só que a gente tem um grande problema com a DDM, que é a escuta qualificada, que ela não atende no final de semana e nem depois das 5 da tarde. Então você tem que esperar outro dia. Tem que esperar chegar segunda-feira para você pedir o Como socorro. faz, né? Poxa Como vida. faz? Então, depois de você acionar a polícia de alguma forma, você também tem espaços públicos nas prefeituras que podem te ajudar. Então, depois de você, sei lá, fazer a sua denúncia, fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, se for o caso, você vai precisar de uma ajuda psicológica. Então, você pode procurar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social da cidade, que lá eles vão te dar o apoio dentro da rede criada pela prefeitura, pelas prefeituras de apoio à mulher. Porque vai precisar de um apoio psicológico, você vai precisar contar isso para alguém, vai precisar fazer um acompanhamento dentro da sua família para ver em qual situação você está, tanto financeiramente como psicologicamente. E isso é um ciclo, não é fácil. O ciclo da Uhum. violência não é fácil e não é fácil denunciar. Não é, são muitos passos até que a mulher tenha coragem de fazer isso. Mas as mulheres não estão sozinhas e tem uma rede muito bacana de apoio aí para elas. Ela mexe com todo o psicológico, essa violência, né? Então ela vai desestabilizando de uma maneira muito cruel, né? O Gabriel, o professor Gabriel, acabou de colocar aqui também, não sei se você chegou a ver, tem uma campanha de que estão fazendo nas farmácias, né? Do X na mão, né? Não sei se você chegou a ver, se você poderia comentar um pouquinho sobre ela. Não, eu não cheguei a ver. A única campanha recente que eu cheguei a ver que saiu agora na pandemia era pelo aplicativo do Magazine Luiza. Se Uhum. você entrar no aplicativo do Magazine Luiza pelo celular, você pode simular que está fazendo uma compra, só que lá tem um botão que você pode pedir ajuda em caso de violência doméstica, que é dentro da plataforma, que é para enganar a pessoa, né? Para Sim, que o sim. agressor não veja, acha que ela está fazendo uma compra online ali, mas não, mas ela está pedindo ajuda para um caso de violência. Olha, Então é muito bacana essas iniciativas de proteção, porque é um caso muito grave. E eu não sei dessa ação, Gabriel, mas eu vou procurar conhecer.
A gente tem umas perguntas aqui até, gente. Se vocês quiserem, pode mandar pergunta, fiquem à vontade. Daqui a pouquinho eu vou chegar nelas ali. A Kelly, a tia Kelly, colocou que, infelizmente, a gente tem casos muito próximos, né? Conheço situações em que as mulheres ficam ali como propriedade do marido, isso a gente tem 20, né, Kelly? Que não podem sair, que não podem fazer o que têm vontade. Isso ainda hoje, né? Não é há um tempo atrás. É terrível, né? Como você falou, como o homem se sente, alguns homens se sentem proprietários da mulher a partir do casamento. Uma das histórias que eu conheci também durante o EJA foi de uma moça de que ela começou a namorar muito cedo e ela queria estudar, mas o namorado não deixava. E ela pensou, ah, deve ser ciúminho bobo, coisa boba dele. E aí ela falou, vou casar, porque depois do casamento, com certeza, ele vai deixar eu estudar, né? E claro que não, claro que Só não. E ela piora, né? entrou no casamento, só que ela conseguiu. Enquanto ele saía para trabalhar, ela ia para a escola e escondia os livros na caixa de luz. Na caixa de luz fora de casa, ela deixava os livros lá, enquanto ele saía para trabalhar, ela deixava os livros na caixa de luz e ia. Só que um dia ele descobriu. Ele acabou descobrindo e aí ele falou para ela, ou eu ou a escola, você escolhe. E ela se formou belíssima em assistente social. Deu um beijo para ele e falou: "Ai, querido, É sinto muito, escola. viu? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer". E é isso. É isso. Olha que interessante também, a tia Marli acabou de colocar um outro ponto importante. Olha, as mulheres eram dependentes financeiramente do marido, né? Tem esse outro Ele ponto também, né? Ela não podia sair, ela não tinha coragem porque ela dependia dele, porque ela não podia trabalhar, né? Ela tinha que cuidar de casa, né? ela foi, durante muito tempo as mulheres foram criadas para serem domésticas, né, para serem do lar. Ainda no dentro do ambiente escolar, que a gente conversou sobre um pouquinho mais no começo, que a professora Dani até falou, comentou, imagina só se as histórias das mulheres. A gente sabe que não é culpa dos professores, que eles têm um protocolo a seguir ali nos livros, Uhum, tem um uhum. livro didático. Mas imagina se as mulheres conhecessem a história da Maria Quitéria, que lutou na guerra pela independência do Brasil. Se elas conhecerem a Bárbara de Alencar, que foi a primeira presa política da história desse país. Se Show. conhecessem a história da Ana Mozart, que é a irmã do Mozart, aquele Mozart que todo mundo conhece, o bonzão do Famoso. piano lá, mas Uhum. o famoso. Mas quem era bom mesmo era a irmã dele. Ela compunha as músicas e ela tocava, e foi nela que ele se espelhou. E ela chegou até os 18 anos tocando apenas para o marido. Ninguém nunca ouviu algumas de suas composições. E ela Ela era não quem tinha esse tinha talento. espaço. Então, quando a gente fala que a desigualdade enfraquece a democracia, a gente está falando disso também, porque quando você cala a voz de uma mulher, imagina o que a sociedade não perde de saber o que ela tem para fazer de melhor. Sim, sim. Seja a veia artística dela ou o que ela sabe fazer de ofício, toda a sociedade perde por não ter essa mão de obra que ela tem a oferecer ou esse conhecimento que ela tem a oferecer. E isso enfraquece a democracia como um todo. Olha, nesse sentido, eu vou ler o que a Ana Carolina escreveu ali, mas tem uma outra situação amarrando com o que você comentou, a participação das mulheres nos cargos importantes, tanto nos cargos públicos, nos cargos de empresa, isso também é algo assustador, né? Algo que as pessoas ainda não aceitam com muita tranquilidade. Tanto que a gente pode ver o número de mulheres no legislativo, no executivo, o quanto ainda tem uma resistência, né, nessa questão. Eu acho importante a gente frisar ainda que quando a gente fala sobre essa situação de desigualdades de mulheres, é muito importante frisar que é ainda maior para as mulheres negras. A dificuldade Uhum. para elas chega de uma forma muito mais pesada e mais dura. E a participação das mulheres nos espaços de poder é o que a gente falou no começo sobre o ato político, que a desigualdade enfraquece a democracia. E aí eu entro um pouquinho no que a gente chama, no que assusta um pouco as pessoas também, que é a expressão lugar de fala. Que às vezes Uhum. ela é usada em discussão e a pessoa não sabe o que é, e ela se assusta e já vai em defesa. A gente já viu inúmeras discussões começarem dessa forma. Mas o lugar de fala nada mais é que ter consciência do papel do indivíduo dentro da luta dela.
Então, quando a gente fala sobre políticas públicas para mulheres, a gente precisa de mulheres dentro dos espaços de poder que possam fazer políticas para nós mulheres dentro do que elas já viveram. É impossível fazer isso de uma forma diferente. E aí a gente entra mais uma vez no contexto de pandemia, que os países que melhor saíram da pandemia, todos são liderados por mulheres. Uhum. A Alemanha, Nova Zelândia, Irlanda, Taiwan, Noruega. Eles conseguiram zerar os casos de Covid dentro desses países e são liderados por mulheres. Por mulheres. Então, ninguém perde. Ninguém perde Uhum. com isso. Ninguém perde quando as mulheres chegam nos espaços de poder. Acho que agora, em 2017, com a pequena reforma da política, agora os partidos políticos para esse ano têm que apresentar 30% do Isso. total de, De do total de candidatos. candidatos mulheres. Que para muita gente é um absurdo, mas os nossos irmãos aqui, argentinos, vizinhos, é 50% agora. Uhum. E eu acho E, justíssimo que seja 50%. e automaticamente é onde vai ser a diferença, né? Se eu tenho de 10, eu tenho três candidatas, é claro que em proporcionalidade vai ser mais fácil eu eleger um dos 7 homens do que uma das 3 mulheres que são ali, que fazem parte do time, né? Digamos assim. Olha a Na fala da Ana. última eleição, Na última Pode falar? eleição, a gente conseguiu eleger o maior número de mulheres da história, mas ainda é muito pouco. Não chega a ser Ainda- paritário. Foi o maior da nossa história até agora de mulheres eleitas, mas não chega nem a ser paritário, chega a 20 e pouco por cento. Perfeito. A Ana, ela ainda voltando àquele caso que a gente estava comentando da situação da violência, ela fala assim: eu acho legal trazer à tona que relacionamento abusivo não é só a violência física. Tem muitas mulheres em um relacionamento abusivo e não conseguem sair dele por conta de não reconhecer os sinais. Muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer que está dentro de um relacionamento abusivo e se identificar, e sem se identificar, elas não conseguem sair dessa situação. A Manuela Dávila tem 2 livros que falam um pouco, o mais recente é o Por que Lutamos, que ela fala que ela não foi sempre feminista, ela não nasceu feminista. Ela Uhum. despertou, aquela situação despertou nela, ela foi despertada como feminista quando ela desquitou e ela viu que a sociedade não tratava as mulheres separadas da mesma forma. Então, é exatamente o que essas mulheres precisam perceber e por isso que é tão importante a gente falar mais sobre esse assunto nos espaços, que é para elas se reconhecerem dentro dessa situação de violência e abuso e notar que isso não está certo. Mas se a gente não falar mais sobre isso, elas nunca vão descobrir. Não adianta, e é necessário esperar esse despertar. Nem todo mundo tem esse mesmo tempo de despertar. Não adianta muitas vezes a gente ficar gritando ali na frente da pessoa e falar: isso está errado, você não está percebendo que ela vai ter que Uhum. despertar uma hora e vai perceber isso. Então é por Não é isso que é fácil, importante a né? Não é tão gente. simples, né? Não é muito difícil. Então é por isso que é muito importante esse espaço que você está me dando agora para falar um pouco sobre isso, porque quanto mais pessoas souberem, mais pessoas tiverem. Linda. Quanto mais pessoas estiverem aí para a gente falar sobre isso, mais mulheres vão saber, mais homens vão saber e a gente vai conseguir construir uma sociedade aí daqui a um tempo. Show. Olha o que a Mari coloca pra gente também. A Marilene coloca o seguinte: existem muitos casos próximos de homens possessivos, aqueles que não aceitam o término de um relacionamento, que não aceita perder, digamos assim, né, a pessoa. E aí a gente precisa, aliás, a gente vê os casos de violência, de morte, de absurdos, porque ele não aceitou perder a companheira, né? Porque ele não aceitou ter o término, alguma coisa assim. É o que a gente falou, né? Se tem uma coisa que o amor não é violento. Isso não é um sentimento de amor, isso é um sentimento de posse. E Sim. aí o aumento dos casos do feminicídio é justamente por isso, porque o homem se sente posse da mulher e quando ela resolve sair daquela situação, ele mata, porque se ele não vai estar com ela, ele não vai estar com ninguém. A gente tem, e aí é importante também a gente frisar que a gente tem um caso em Franco de um feminicídio de uma professora que o companheiro acabou matando ela e depois foi descoberto que o pai dele também matou a mãe, numa situação mais ou menos como essa. Então a gente vê como o ciclo de violência vem dentro. Então Ele se repete, né? se uma criança cresce
vendo o pai bater na mãe, ele vai achar que aquilo é o padrão, é o modelo que ele Uhum. tem que seguir. É o correto. Então exatamente. Então é muito importante que esse ciclo seja quebrado. Alguém falou aí que a medida protetiva ainda é um pouco ineficaz, mas as leis estão aí, elas só não são cumpridas da forma com que elas deveriam ser. Eu concordo ainda que alguém falou da Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei incrível, mas muitas vezes também a mulher precisa da sequência nos casos. Muitas vezes elas chegam, na hora do momento ali da briga, ela chega, vai até a delegacia e depois ela não quer seguir com o caso mais, porque é daqueles motivos que a gente falou, medo, Sim, sim, solidão, e sim. medo é a família e N coisas. E aí o ciclo de violência, ele bate uma vez, bate outra e infelizmente acaba na morte. E geralmente esse agressor ele envolve de uma tal maneira de que a pessoa acha que realmente não pode, ou ele se arrependeu e que tá tudo bem, eu posso passar por cima e enfim, né, aquela esperança, né, de que pode passar, né? Uma das campanhas famosas também de proteção à mulher foi aquela do Hoje Ele Me Mandou Flores, né? Que ele batia e depois mandava flores. Acho que chegou a ser veiculado na TV por muito tempo. Aí ela Uhum. contava, hoje ele me mandou flores. Ele batia e mandava flores. E as últimas flores que ela receberam foram no leito de morte, que foram as flores né, as flores ali do velório. Então é muito importante quebrar esse ciclo no começo para que ele não se repita. E não se repita nem com essa mulher agora que está dentro dessa situação e que se ela conseguir se separar, que seja com a próxima relação dessa pessoa que seja o violento. Então é Perfeito, muito Ana. importante quebrar esse ciclo. O professor Paulo também, né, fala da eficiente lei da Maria da Penha, que é para denunciar, para ter coragem realmente, né? Tem algumas perguntas aqui, Mariana, que chegaram assim. A Elisângela, apertei o botão errado aqui, ó. Só acho que a medida protetiva poderia ser mais atalha, a parte que você acabou de comentar, né? A Melissa falando do quadro da Frida que está atrás aí, que é muito legal, que é uma grande mulher da história da A arte, Frida né? é uma grande mulher da história da arte, é uma mulher que eu sou muito fã da Frida Kahlo, eu tenho a Frida Kahlo tatuada. E assim, é uma mulher de uma história incrível, sofrida, meu Deus do céu, como a Frida sofreu nessa vida. Seja ela sofreu pelo relacionamento que ela vivia com o Diego, que era um grande muralista, mas ela sofreu também por não conseguir ser mãe, que era um grande sonho da vida dela, que também acontece com muitas mulheres, esse peso da maternidade e de que a mulher tem que ser mãe, ela tem que carregar aquilo, e era o sonho dela, ela não conseguiu ser mãe, não pôde por causa de um acidente que ela teve muito jovem, mas eu sou incrível. Assistam o filme também, que é muito bom. Mas mulher pode fazer tatuagem, Onde já se viu isso? não é? Que Não é? absurda. Como assim, E né? aí é aquilo que você falou, né? Eu acho que eu vou dar um exemplo disso de roupa com anticoncepcional. Uhum. O anticoncepcional hoje, ele é vendido para mulheres. Só que a mulher pode engravidar uma vez ao ano. Sim, sim. Não seria mais justo que os homens tomassem anticoncepcional do que as mulheres? Perfeito. A própria cirurgia que o homem fizesse, né, uma mulher. Mas aí eu já ouvi uma vez que os homens, imagina, vai receber uma bomba de hormônio. É mesmo, meu bem, jura? Muito bom. A O que Mariana, que vem? a Mariana Bertolo coloca que hoje, graças a Deus, nós temos a Lei Maria da Penha, que já é uma ação incondicionada. Se a denúncia for registrada, for tipificada, já não há como ser levada, como não ser levada adiante. O inquérito é instaurado, mesmo que a vítima desista de prosseguir. É verdade, né? Isso é importante, porque mesmo que ela queira mudar de ideia depois, que o agressor tente, né, Uhum. envolvê-la, vai ser tocado em frente, né? Sim, e é muito importante lembrar que a Maria da Penha é uma grande mulher que ela leva o nome dessa lei. Ela sofreu agressão do marido até ficar paraplégica. Então, olha o quão sério que isso levou, o quão sério isso chegou para que ela chegasse até uma lei com esse nome. Ela é lutadora ainda, ela é militante dos direitos da mulher, está aí, mas sofreu muito para que outras de nós não viessem a sofrer como ela sofreu. Na verdade, ela foi a voz de muita gente, né? Bom, a gente tem Exatamente. um montão aqui de coisinha, mas o Thiago Lins colocou um ponto legal. Olha, se a gente poderia pontuar alguns sinais de que a pessoa está em um relacionamento abusivo,
De repente, a pessoa está envolvida com alguém e ainda não percebeu que vive com um companheiro abusivo, por exemplo. É o que você levantou. É um ponto de dele querer dominar a pessoa a ponto dela não se lembrar. Eu já vi casos muito próximos das mulheres terminarem a relação sem saber quem elas eram antes de entrar dentro daquela relação. Elas não se reconheciam mais como pessoas, elas só viviam ali dentro da. Elas são castradas, são as mulheres que são castradas pelos homens nas coisas que elas gostam de fazer. Seja Uhum. como você colocou, da sua roupa, de sair Da com uma tatuagem. da tatuagem. A Marli comentou aí que ela pode, que Que mulher ela pode sim, tem, que ela é. tinha um, Uhum. que Boa, ela boa. tinha uma também. Seja da tatuagem, da roupa, não poder falar com a sua família, não poder falar com os seus amigos, as pessoas fazer o que você gostava. Isso são sinais de uma relação abusiva. E ainda tem os abusos psicológicos, que são muito, muito graves também, que eles não são físicos, eles não marcam fisicamente para que a mulher possa mostrar ou alguém possa reconhecer. Mas eles marcam, são feridas que ficam abertas por muito tempo, de falar que você não é bonita, minimizar a sua beleza, ou usar isso de poder, o poder monetário ainda é um maior fator de mandar em cima da mulher por causa do dinheiro. Muitas vezes elas trabalham dentro de casa, não tem dinheiro para fazer as coisas e elas não vão sair dessa situação nunca. Perfeito. Se elas não tiverem ajuda de alguém. Então é muito importante. Olha, a gente tinha marcado algumas coisas aqui, da parte das cotas, por exemplo, é, o, a questão do porquê lutar, né, que você comentou um pouquinho também, a parte do dividir, né, o trabalho dentro de casa, que não é uma ajuda, né, não é que o marido está ajudando. A gente estava até comentando, né, que da dificuldade, por exemplo, que você tem um prestador de serviço e você tem um homem, uma mulher próxima, ele não fala com a mulher, ele É, fala com o homem porque, né, é o homem que é o dono da casa, o homem que é o dono do dinheiro, ele que manda e não a mulher, não é? Também tem isso muito enraizado, né? é isso. Isso está muito enraizado na nossa cultura que muitas pessoas não fazem por mal. Muitas pessoas não fazem por mal, mas é justamente o que a gente falou. Se ela não for despertada para aquilo, ela nunca vai saber que o que ela está fazendo é errado ou a forma com que ela está agindo é errado. A gente só não pode normalizar aquelas frases, ai, não sou machista mais nada, não tem mais nada. Já para aí essa conversa que não vai ter. Então, os machismos, as situações acontecem no dia a dia. Desde quando é um prestador de serviço e tá um homem e uma mulher, ele se dirige só ao homem. Desde quando inúmeras situações que eu já passei em restaurante, de estar com algum amigo, com um restaurante, e aí a pessoa vira, o garçom vem até a mesa e pergunta para o homem o que eu vou comer. Eu vou comer. Né? A pessoa pergunta, o que você vai comer? Não, não, eu vou comer, né? Não. Eu vou comer e beber. E se dirige a um homem por uma situação ali, muitas vezes de agressão, né? Do não querer ferir o ego do outro homem e achar que está falando com a mulher dele. Com a mulher E é uma coisa. dele, olha só. Exato. Então, situações, né, que são assim completamente impensadas. Mas é isso que a gente precisa fazer. Se essas situações não forem despertadas nas pessoas, elas nunca vão saber que elas estão fazendo algo errado e que dá para ser diferente. Bárbara, a gente precisa fazer isso em casa, né? A Tami está lembrando aqui a importância, né, da gente ensinar os nossos meninos a saber sempre respeitar as mulheres, saber o espaço que elas têm, a gente sempre reforçar isso com os nossos filhos, né? Reforçar isso nas nossas escolas, reforçar isso, né, a longo prazo. Acho que não é algo que a gente vai conseguir da noite para o dia, né, ainda ter essa mudança de comportamento. Infelizmente, a gente sabe que ainda vai um tempo, porque ela vai passando de geração para geração, né? Eu tive um exemplo muito legal dentro de casa, com meu pai fazendo de tudo dentro de casa. Então, para mim, era muito tranquilo fazer esse tipo de coisa, de ajudar a fazer, mas eu lembro que no começo, quando a gente teve a Giovana, né, algumas pessoas assustavam de eu estar cuidando da Giovana, fazendo coisas que falam, não, mas você é homem, Ó, que coisa você não horrível, meu pode Deus. fazer isso, né? É sua mãe, a mãe que tem que cuidar, não é o papel do homem, né? Então é uma coisa assim que a É, Giovana porque quando tem ela 18 assinou anos e ali agora ainda, né?
porque quando a mulher ali assumiu que era mulher na seita, ela virou uma malabarista, né? Ela tinha que ficar aqui com todas as bolas ao mesmo tempo, a família e a casa e todas. Aonde? Onde isso Pois está é, pois é. determinado? Bárbara, a gente vai fechando aqui, né? Eu quero mais uma vez te agradecer. Meu, que gostoso, que papo legal. Foi um prazer Imagina, ter sua companhia. o prazer é Agradecer a meu. todo mundo que está aqui acompanhando, né? Perguntando, Obrigada, participando desse debate. Que gente. delícia isso, viu? Muito bom. Sim, e é isso. Eu espero que com esse. Se controla, Melissa, Ah, por favor. receba esse elogio. Se controla. Receba um elogio sincero. Só antes de finalizar, você falou que você teve um pai que fazia de tudo em casa e você tem um menino em casa também. Sim, Então, acho que as pessoas têm que ter essa consciência que dá para criar homens não machistas dentro de casa. Que é possível criar meninos feministas e que isso não é um problema. Ele não vai ser menos homem por esse motivo. Né? Então, acho que isso pode começar sim dentro de casa, porque é o nosso pequeno espaço político, né? A nossa sociedade com que a gente, que não é patriarcal, não precisa ser dentro de casa, dentro da exatamente. família, é para Uhum. ser horizontal, mas que isso começa dentro de casa e depois se expande para as escolas, que, como a gente falou, dá para fazer um monte de coisas, dá para Sim, ensinar sim. sobre todas as mulheres da história, para que as meninas se sintam representadas por outras mulheres que lutaram antes delas e a gente tem que ter isso em consideração. Para que eu esteja aqui hoje, muitas outras vieram atrás de mim. E com certeza vai inspirar outras a continuar, vai inspirar outras a falar, a estudar sobre Tomara. isso e a lutar por isso também. Né? Agora começa ali, ó, Bárbara linda, né, simpática. Vamos parar por aqui, porque aí já Imagina. não dá, viu? É minha mãe que tá mandando um ali para você. Mas de verdade, muito obrigado mesmo, tá? Imagina, o Valeu, prazer é meu. foi É show de realmente bola. uma oportunidade de poder falar um pouquinho disso. É o que a gente falou, se a gente planta uma sementinha em cada uma dessas pessoas que estão com a gente aqui hoje, amanhã a gente já é uma plantação inteira. Perfeito, E isso é muito perfeito. importante. Perfeito. Depois, se puder colocar o documentário aqui embaixo para a gente ver Vou depois colocar. da Netflix, né? Seria Vou colocar uns muito dados legal também também. para o pessoal, quando entrar na discussão, conseguir falar uns dados importantes também, que nada melhor do que a verdade para acabar com os discursos machistas por aí. O importante é a gente saber, né, Bárbara? A gente falou bastante isso, né? A gente ouve muita coisa, a gente critica, aliás, a gente ouve muita crítica, a pessoa não sabe nem o porquê, não sabe porquê da luta, é tudo, é mimimi. Não, não é mimimi, é algo muito sério, algo que precisa e que a gente tem que levar ali em frente. Ó, a Ana já tá falando, vamos de parte 2, ó, tá Se, vendo? Boa. se 1.300.000 mulheres são agredidas por ano no Brasil, não pode ser mimimi, né? Exatamente, exatamente. Ana Se a Carolina, a gente gente pode dividir um, pensar na parte da live, parte 2, viu? quem sabe, quem sabe. Olha Se a só que gente legal. for, eu gosto de usar esses exemplos mais perto da gente. A gente estava falando da nossa região do Simbaju. Se a gente dividir esse 1.300.000 mulheres, são quase 3 vezes a nossa população inteira da região. Então, Pois pensar é. que quase 3 vezes, vamos, 2 vezes a nossa população inteira, Franco, Caieiras, Morato, Mairiporã e Cajamar, agredidas por ano, todas as pessoas, é muita gente. Pois é. Bom, a gente vai ficar naquilo, a gente vai encerrar, a gente encerra, a gente vai puxando outro assunto, daqui a pouco a gente vai E a ver, a no gente vai encerramento virar aqui, aqui. vai ser live daquelas de algumas horas. Nós vamos Ai, meu deixar o Deus. Aí eu pessoal vou ter que fazer descansar, uma né? carta para você não ir embora dessa live, igual a gente fez uma carta para você. Eu voltei, tá vendo? Deu certo, funcionou. A gente vai ter que usar Por mais carta, meu longos Deus. anos. Começa a chorar. Bárbara, olha, valeu mesmo, show de bola, foi muito Foi um gostoso. prazerzaço mesmo. Obrigada por essa oportunidade aí de poder falar um pouquinho mais sobre isso. Olha lá, De a gente poder falar. Olha lá, a gente vai ficar aqui, não sei o quê. a gente vai ter que ligar para Ai, Ana. meu Eu Deus. encerro não. Eu vou deixar aqui, se vocês tiverem mais dúvidas e eu souber responder as dúvidas de vocês, aí eu vou responder cada um nos comentários, se ficou alguma pergunta aí sem resposta.
Vou colocar o nome do documentário, mas os números aí, porque machistas não passarão. Show de bola. Parabéns. Tchau, de Parabéns pra verdade nós. agora. Acabou. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada por Tchau, estar tchau, aqui gente. junto. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Até.